quanto à atividade do advogado no seu dia a dia, né, no dia a dia forense, assim, prestando atividades em locais públicos, nós temos um outro direito de significativa importância, que é o ingresso livre nesses estabelecimentos. Então nós vamos tratar nesse slide especificamente do ingresso nas salas e sessões de tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Ou seja, o advogado ele pode ingressar livremente além dos cancelos, e eu trouxe até aqui para vocês aqui uma ideia do que seria isso, para quem não tem essa visão do que poderia ser o tal dos cancelos, seria essa cerca aí de madeira que normalmente é usada para dividir o público, né, a plateia que acompanha o julgamento, dos principais autores aí, os principais atores, aliás, do julgamento, que seriam os advogados, o Ministério Público, às vezes o conselho de sentença, o próprio réu e o magistrado, além dos serventuários da justiça. Então nós temos aí uma figura meramente ilustrativa para que a gente possa ter uma ideia do que é esse tal do cancelo. Além disso, nós temos o livre ingresso também, no item B, nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora do horário do expediente, independentemente da presença de seus titulares. Vejam bem, isso traz um certo constrangimento quando exercido na prática, porque o STJ considerou a atividade advocatícia uma atividade pública, de natureza essencialmente pública. Portanto, equipara-se a servidor público o advogado no exercício da advocacia. Portanto, ele não pode ser impedido de entrar, mesmo que depois do expediente, se encontrar algum funcionário em algum estabelecimento público, ele tem direito sim de entrar e ser atendido, não necessariamente de praticar o ato ali se não houver mais a condição. Obviamente esse direito vai ser exercido com bom senso e razoabilidade. Dando sequência, nós temos ainda o item C, né, da liberdade de ingresso do advogado em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou até mesmo informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado, o que vem a reforçar o que a gente acabou de dizer no slide anterior. Mesmo em situações em que o expediente já tenha sido encerrado, havendo servidor público lá dentro, o advogado deve ser atendido. Portanto, isso aí obviamente traz uma certa discussão, né, quanto ao horário de funcionamento, efetivamente, mas é um direito do advogado e aí, a depender da urgência, da necessidade da produção da prova, né, informação útil, o advogado deve ajuizar aí, ou impetrar, na verdade, um mandado de segurança se for impedido de praticar o ato. Mas dando sequência, nós temos ainda o item D, que também fala sobre ingresso livre em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então, advogado, a gente vem falando de prédios públicos, repartições públicas, mas esse item D faz uma alusão, inclusive, a locais de uso particular, assembleias ou reuniões, seja uma reunião de condomínio, já teve até decisões interessantes no STJ a respeito da possibilidade do advogado entrar num clube em que ele não era associado, ele não era sócio, mas que ele participaria substituindo com procuração com poderes específicos o seu cliente. E foi negado o seu direito de participação da audiência, na verdade da assembleia, né, daquele clube, e aí o STJ reconheceu o direito do advogado de participar, mesmo porque ele exercia o direito em nome do cliente, não em nome próprio, né? Então fica aí mais um exemplo do ingresso livre do advogado, mesmo em estabelecimentos particulares. Outra questão que se trata de direito do advogado e a sua liberdade de se portar da forma como melhor lhe aprouver, é o direito de permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer dos locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Ou seja, o advogado não precisa solicitar autorização para se retirar do local, para poder ficar em pé ou para ficar sentado. Ele pode se portar da maneira que melhor lhe aprouver. Obviamente, desde que isso não venha trazer nenhum tipo de embaraço de forma objetiva, né, a prática do ato que esteja sendo realizado. Né, que isso não venha ficar em pé encarando uma testemunha
ou atuando de forma constrangendo uma testemunha, seria obviamente um excesso no abuso do direito que o advogado tem de permanecer sentado em pé. Mas obviamente, exercido tal qual melhor lhe aprouver, com razoabilidade, bom senso, não há nenhum empecilho para que ele possa exercer esse direito. E ainda ele pode dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de quê? De horário previamente marcado ou de outra condição, observando-se que, obviamente, a ordem de chegada. Vejam bem, nesse aspecto, raras são as vezes em que o advogado não é interpelado por alguém perguntando se tem horário marcado, se o juiz está esperando, enfim. Isso não se deve ao fato de que o advogado não tenha o direito especificamente de ter acesso ao juiz de forma imediata, independentemente de ter marcado o horário. A questão é que, com a sobrecarga de trabalho, é razoável também que os advogados busquem não ir às salas do juiz e buscar reunir com ele, se não for uma situação que de fato mereça aquela visita, que mereça, seja de tamanha importância que mereça essa intervenção. Porque, dado a quantidade de serviço, já a inoperância da própria estrutura judiciária, que não se deve exclusivamente à atuação do juiz, mas de todo o sistema que hoje está basicamente obsoleto, com ausência de servidores, falta de material humano, então isso acaba trazendo um certo transtorno na efetividade da justiça e atrasando os processos. Exercer esse direito, indo todas as vezes para poder despachar com o juiz, se não for matéria de fato importante, pode trazer sim algum tipo de atraso e exercício de forma irregular desse direito também por parte do advogado. Usar a palavra pela ordem, qualquer juízo, tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos e afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Esse é um direito extremamente importante do advogado. A intervenção sumária, no momento em que acontece algum desrespeito a uma legislação, ela se faz necessária. E nesse caso, é direito do advogado usar a palavra, ainda que fora do momento oportuno, da sequência lógica, da tramitação dos atos processuais, para que seja mantida a ordem. Quando diz aí usar a palavra pela ordem, é exatamente para que seja restabelecida a ordem em razão de algum tipo de inobservância de direito, quer que seja do cliente ou do próprio advogado. E aí percebam bem, essa intervenção sumária deve ser breve e objetiva, até porque a finalidade é o quê? Vamos ver aqui, esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a que tipo de situações? Fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento. Ou seja, se for uma coisa que não tem tanta relevância, obviamente o pedido de uso da palavra não será deferido. Agora, se for o fato, documento ou afirmação que influa no julgamento, certamente ele tem direito de usar a palavra. E além disso também para quê? Com o segundo ponto, para poder replicar a acusação ou censura que lhe for feita no ato processual, seja numa audiência, numa sustentação oral, enfim, o advogado tem esse direito. Outro direito que deve ser reconhecido aos advogados é o de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer órgão ou qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Ou seja, o advogado ele pode tanto verbalmente quanto por escrito fazer isso. Às vezes eu vejo autoridades dizendo assim, o senhor se quiser faça por escrito. Não, se eu quiser eu exercito o meu direito de fazer a reclamação verbal que conste da ata. Essa é a situação que traz o reconhecimento do direito do advogado. Negar ao advogado o direito de fazer a reclamação verbal, como lhe é conferida pela própria lei, configura, sim, uma ilegalidade que pode ensejar qualquer tipo de responsabilização futura. Então, o advogado tem direito de fazer a reclamação e fazer constar verbalmente da ata o que ele entender necessário, ou posteriormente, dependendo da situação, se puder esperar, ir ao seu escritório, peticionar, traduzir aquilo ali, o ato, ou transcrever a sua reclamação por escrito, para que seja encaminhada a quem de direito. O advogado ele pode, inclusive, não só, como nós vimos anteriormente, permanecer em pé ou sentado, mas ele pode, inclusive, falar sentado ou em pé. Isso significa que é direito dele fazer suas manifestações, se ele quiser levantar para fazer a sua exposição oral,
Mesmo que na audiência estejam todos sentados, é direito dele, ninguém pode impedi-lo de fazer isso, né? Então fica aqui mais um registro que é muito parecido com a de permanecer nos locais sentado ou em pé, como lhe bem aprouver. Mas nesse caso nós estamos falando de manifestações. É permitido ao advogado não só a permanência, mas também as suas manifestações podem ser realizadas tanto quanto em pé quanto de forma sentada, ok? Já passando agora para uma questão bem interessante, que é o do acesso do advogado ao processo no dia a dia, né? Nós falamos de manifestações, de permanência em salas de audiência, de comportamento em audiência, mas agora nós estamos falando especificamente de acesso a processos, acesso às autos, investigações de um modo geral. Então, é direito do advogado examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário ou Legislativo ou da administração pública, em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando estiverem sujeitos a sigilo, aliás, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. Olha só, o advogado, mesmo sem procuração, ele tem direito de ter acesso, né, examinar, poder folhear ali os processos. Obviamente que existe uma restrição a isso, caso o processo esteja em segredo de justiça e, nesse caso, o advogado não tenha procuração, porque se ele tiver procuração, ele tem acesso ao processo de qualquer forma, ok? Então fica aí o registro de poder ter acesso livremente a todo e qualquer processo, mesmo sem procuração. A gente está falando aqui de processos que não estão em segredo de justiça, obviamente, né? Nesse caso específico desse slide agora, o apontamento é referente à examinação por parte do advogado de autos de investigação. Vejamos então, olha, é direito do advogado o quê? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, novamente o destaque para que ele, mesmo sem procuração, possa ter acesso aqui. Autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Esse dispositivo é muito importante porque recentemente houve uma restrição por parte de algumas secretarias, né, no próprio fórum e às vezes até mesmo nas delegacias de polícia, que o advogado não poderia fazer apontamentos ou não poderia fazer cópia através de carga do processo para fazer pelo meio físico. Exigiam que fosse ou por celular, ou máquina fotográfica ou scanner. Então agora veio esse direito aí já regulamentado, que ele pode inclusive no meio físico ou meio digital. O importante é que aqui destaca-se que nós estamos tratando especificamente de investigações, ou seja, autos de flagrante ou investigações de qualquer natureza, que tenham terminado ou que estejam em andamento. E quando ele diz para a gente que, ainda que estejam conclusos à autoridade, significa que, ainda que eles estejam dentro do gabinete da autoridade, seja o delegado, né, nesse caso seja o próprio Ministério Público, que também pode conduzir investigações, né, ainda que eles estejam guardados ou custodiados nesses gabinetes, o advogado tem direito a acesso a eles, né? Então, constitui um direito do advogado e a inobservância disso nós já sabemos com a nova lei de abuso de autoridade. Nesse slide, nós tratamos de um direito um pouco diferente. Aqui nós estamos falando de vista de processos judiciais e administrativos de qualquer natureza. A gente estava falando de examinar o processo, agora a gente está falando de ter vista, não necessariamente a ter vista só examinar. A vista pressupõe a possibilidade de fazer a retirada também, né? Então vamos lá. Ter vista de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou repartição competente ou retirá-los pelos prazos legais. Olha só, o interessante é o destaque que se faz logo abaixo. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Olha só, quando nós falamos de processos finalizados, o advogado pode ter vista independentemente, né, de qualquer alguma objeção. Quando se diz retirar processos findos sem procuração, está deixando claro que os processos que são ativos ou que estejam em andamento, eles não podem ser retirados,
Veja bem, a gente falou anteriormente que poderia ser examinado os processos em andamento sem procuração, desde que não fossem segredo de justiça. Mas a retirada deles, a vista fora de secretaria, que a gente chama usualmente no meio forense, ela só pode se dar, mesmo sem procuração, nos processos já terminados, já encerrados, os processos findos. Havendo andamento, até porque pode ter vista, pode estar com prazo correndo para alguma das partes, se o advogado que não tem procuração do processo retirá-lo da secretaria, pode trazer algum prejuízo para a prática de algum ato por parte de um colega, aí prejudicando também necessariamente o cliente. Outro direito pouco conhecido dos advogados, mas de muita importância, até pelo seu conteúdo pedagógico, é o direito de ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão em razão dela. Não raro advogados são ofendidos nas suas prerrogativas no exercício da profissão, e aí vem a OAB, né? O ato de desagravo público é um ato praticado pela diretoria da OAB seccional, da diretoria estadual da OAB, do respectivo estado, né? Em que pede-se desculpa ao advogado publicamente no local onde o agravo, ou seja, a ofensa ocorreu. E eu tenho um exemplo para vocês aqui, né, do caso que aconteceu em 2019. O OAB de Minas e de Sete Lagoas mobilizam dezenas de pessoas durante ato em frente à delegacia de trânsito. Nesse caso aí, esse advogado que está com a gravata vermelha no meio, ele foi praticamente espancado, né? Ele queria conversar com o cliente dele e a delegada o impediu e determinou que ele fosse retirado da delegacia. E com isso ele se recusou a aceitar essa ordem. Os agentes da Polícia Civil o tiraram de lá com socos e pontapés, e ele foi realmente agredido não só verbalmente, mas fisicamente. E aí esse desagravo público aconteceu em Sete Lagoas, na delegacia de trânsito, porque é uma das características do desagravo, que o desagravo aconteça no local onde houve a ofensa. Se for um juiz, o desagravo vai acontecer no fórum. Se for no corpo de bombeiro, o desagravo vai acontecer no batalhão do corpo de bombeiro, e por aí vai. Então nós temos ali a figura do nosso presidente Raimundo Cândido, né, que está ao lado do rapaz, e de microfone ali o Raimundo Cândido Neto, que também faz parte da OAB de Minas. Dentre os direitos dos advogados, nós temos ainda o de usar os símbolos privativos da profissão do advogado. Eu trouxe alguns exemplos aqui abaixo para vocês, que são a beca, a deusa Têmis, a balança, até o bottom, né, que a gente utiliza normalmente no terno, que essa marca da OAB, inclusive, ela é registrada, não pode ser usada sem autorização do Conselho Federal, da seccional ou da subseção. Então nós temos aí, só a título de exemplo, tem vários outros, né, mas são símbolos privativos da função de advogado. Dentre os direitos que constituem quase que uma obrigação do advogado, nós temos o de recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoas de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então é direito do advogado, quando for intimado a uma delegacia, quando for intimado como testemunha num processo judicial, recusar-se a depor, né, como testemunha, se ele tiver funcionado, ele tiver atuado no processo contra determinada pessoa, a favor de determinada pessoa, e que ele tenha informações que obteve em razão de ter sido, em razão do exercício da profissão, né? Ele só teve acesso àquela informação em razão de ter atuado no processo. E também se a situação envolva o famoso sigilo profissional. Se alguém te conta alguma coisa, mesmo que você não tenha atuado, você atendeu a pessoa e não fechou o contrato com ela, mas teve acesso a informações em razão da função de advogado, que ela só te contou por causa disso, ela não te contaria porque ela é seu amigo, não é por causa dessa situação, ou por alguma outra, o advogado também tem direito de recusar-se a depor. Um direito que às vezes as pessoas, os advogados, não têm muito conhecimento da forma como ele deva ser exercitado, é o direito de retirar-se do recinto onde se encontra ele aguardando o pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva ele presidir, mediante comunicação protocolizada em juízo. Nós temos aqui alguns requisitos importantes. Primeiro,
O advogado tem direito de retirar-se, sim, a audiência está atrasada, passou-se mais de 30 minutos que ele já está aguardando, porém, não é só o lapso temporal de 30 minutos que autoriza o advogado a retirar-se do recinto sem que traga prejuízo para o seu cliente e para si mesmo. A questão é que o juiz ou a autoridade que deva presidir o ato ao qual ele estava esperando não pode estar presente no ambiente, ou seja, se o juiz estiver fazendo audiência, se o delegado estiver ouvindo uma testemunha, ou seja, se o atraso se deu em razão, né, da normalidade, né, de contratempo ocorrido dentro de uma audiência, isso não dá o direito ao advogado de retirar-se do recinto, né? Então, há necessidade que a autoridade que deva presidir o ato não tenha comparecido ao local, ok? E segundo ponto, se ele fosse realmente se retirar, deve ser feita a comunicação por escrito, ou seja, através de uma petição protocolizada no juiz informando a hora que ele estava saindo e a razão também de que certamente ele deve pedir que certifique que o juiz também não estava presente para que ele possa se retirar, ok? Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, diretamente ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Isso é uma inovação, trata-se de um direito recentemente reconhecido e inserido no rol dos direitos dos advogados, em que, durante as investigações, antigamente o advogado só podia permanecer lá para evitar qualquer tipo de abuso ou infringência a direito de seu cliente. Hoje ele já pode atuar de uma forma mais importante na fase pré-processual, né? Porque na investigação nós estamos falando de procedimento ainda, não é um procedimento judicial, e sim um procedimento administrativo, em que o advogado pode, inclusive, formular quesitos, ou seja, fazer questionamentos ao cliente, às testemunhas, de um modo geral. Antigamente ele não tinha esse direito, até porque não existia ou não era reconhecido o contraditório e a ampla defesa na fase inquisitorial do procedimento investigatório. Agora já tem esse direito, e mais interessante do que isso, se o advogado já tiver sido constituído e o cliente quiser a presença dele, constitui nulidade absoluta qualquer ato praticado sem a presença do advogado.